Fazer as coisas sem apoio é difícil, né? Fazer as coisas sem ter quem ajude é complicado. Escuta o que é pra você. Você tá remando sozinha dentro de um barco e o peso desse leme tá começando a lhe cansar. Mas não para não, tá? Para não. Para não, porque depois desse processo vai ter um resultado muito forte na sua vida, na sua história, um resultado de impacto. Não para de remar. Não para de colocar em prática. Não para de fazer. Olha, Deus está usando a minha boca para dizer para você, continua. Continua porque eu sei o quanto é difícil fazer as coisas sem apoio externo, sem ter alguém que invista, sem ter alguém que planeje, sem ter alguém que patrocine. Eu sei como é difícil. Mas se você confia em Deus e acredita que Ele é o teu sócio, não tem como dar errado. Vai ser difícil, porque dificuldade é a matéria que Deus mais usa para fortalecer os escolhidos. É na dificuldade que nasce o valente. É na dificuldade que você mostra o quanto você tem capacidade de ir além. É na dificuldade que os sonhadores colocam em prática aquilo que nós chamamos de resistência. Então continua, não para não. Deus é contigo. Ele te fará ser mais forte. E vou liberar uma mensagem para você. Estenda a mão para cá. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Porque essa é a herança que vem do Senhor. A justiça que de mim procede, diz o Senhor. Toma posse, continua remando e não desista, porque Deus é contigo. Só escute se gostar de ouvir a verdade. Se você prefere a mentira, esse vídeo não é para você. Mentiras têm pernas curtas e gente mentirosa não dura muito. Quem usa máscara, uma hora, ou ela cai ou Deus arranca. E algumas pessoas que decidiram ser oportunistas na sua vida, elas vão cair uma a uma. Preste atenção. Gente que vive procurando oportunidade para usar você como degrau de escada, vai começar a entender que tudo que você tem, tudo que você faz, tudo que você é porque Deus lhe colocou nessa condição, nesse status, nessa circunstância. E os aproveitadores e oportunistas, eles não vão durar, tá? Não vão durar na sua vida, não. Deixa eu concluir dizendo aqui, é só um minuto. Gente oportunista, gente que é sanguessuga, que tem esse comportamento medíocre, vai começar a ser deixado para trás. Porque às vezes você está sendo uma pessoa boa demais para quem só quer se aproveitar de você. A mensagem está entregue. Tu vai ver o tropeço, a queda e o estouro dos oportunistas. Se você recusar, você vai perder a bênção, porque essa mensagem aqui é para você. 2 Samuel, capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Ele quebra o arco, corta a lança, queima carros no fogo. Ele ergue o pobre e o necessitado e desde o monturo faz assentar-se em cadeira de príncipe. Até a estéril, que não dava filhos, deu 7. O arco dos fortes foi quebrado. E hoje Deus manda dizer para você que Ele mesmo, o Senhor dos Exércitos, Ele pegou essa causa. Deus colocou a mão na causa. Deus como professor, às vezes, Ele fica assim, de braço cruzado. Você está na peleja, está na luta e Ele está observando as suas atitudes, os seus comportamentos. Mas o Senhor falou comigo aqui hoje assim: meu filho, eu estou pegando a causa desse tanque de guerra e eu estou quebrando a lança. Eu estou manietando o valente. Eu estou queimando carros no fogo. Eu estou agindo com poder e glória. Existem conversas que você não escuta e Deus escuta. Existem coisas que você não sabe e Deus sabe. E Ele me pediu para te avisar que Ele mesmo está entrando nessa causa. A mensagem está entregue. E se você acredita, já declara nos comentários: eu recebo. Toma posse aí. E só para envergonhar Satanás, compartilha com mais 3 pessoas. Uma em nome do Pai, outra em nome do Filho e a terceira em nome do Espírito Santo. Faz isso. Deus te abençoe. O especialista em fazer cirurgias espirituais e físicas se chama Jesus de Nazaré.
E ele me mandou te trazer essa notícia hoje. E eu vou te falar. Existem coisas que nós não sabemos como acontecem. Existem situações na nossa vida que nós nem sabemos como elas começaram. E o Senhor pediu para eu te dizer: você vai ter uma experiência diferente nas próximas horas, quando você deitar para dormir. O Todo-Poderoso agirá de forma grandiosa. E eu vou orar por você nesse momento, pedindo em Deus, quando você tiver essa experiência, você lembre desse momento e desse aviso que eu estou te entregando. Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa nesse momento, agradecendo e engrandecendo o Senhor pela vida dela. Eu peço que nas próximas horas a experiência que o Senhor dará a ela seja uma experiência maravilhosa. Que ela relate e que ela testemunhe que o Senhor fez uma obra grandiosa, que ela viverá porque nunca viveu. Amém. Tinha gente torcendo para você baixar a cabeça, entregar os pontos, jogar tudo pelos ares. Porque para algumas pessoas, a maior vitória que elas teriam era ver você desanimando, entregando os pontos, sem querer continuar com a sua própria vida. Você sabe que a força das trevas, aquelas pessoas que vivem em querer ver o mal dos outros, elas se alimentam de notícias ruins. Assim como algumas pessoas vivem aguardando uma má notícia sua. Mas olha aí, olha você resistindo. Você às vezes parece que está em uma ponte que não para de balançar. E à sua volta tem uma plateia esperando você cair, mas você não cai, você tem resistido. Deus tem sido sua força. E eu vim te dizer, continua. Continua! Porque quem está contigo é maior. Quem está contigo é o grande. No seu lugar eu faria melhor. No seu lugar eu tirava de letra. No seu lugar eu dava um show. Dava nada. No meu lugar tu não estava nem de pé. No meu lugar tu não conseguiria suportar nem 30 segundos no ringue da vida. Porque algumas pessoas fazem questão de usar essa expressão. Eu no seu lugar faria isso. Eu no seu lugar faria aquilo. Mas se essas pessoas viessem para os nossos lugares, elas não dariam conta. Elas não conseguiriam. É gente que fala da boca para fora só para se engrandecer, por vaidade. Algumas pessoas dizem que no seu lugar fariam melhor. No seu lugar seria diferente. E nada. No meu lugar, tu já estava no chão, enterrado, ou talvez só gritando por socorro, chamando por manhinha, pedindo por painho, Jesus Cristo e os anjos. Deixa de tua história, fabuloso. No meu lugar, tu não tinha saído do canto. No meu lugar, tu teria ido na onda dos outros. No meu lugar, tu não teria feito nem metade. Para com isso, tá? Agora deixa eu concluir. Tem coragem de colocar nos status para que alguém muito fabuloso, que vive dizendo que no seu lugar faria melhor, escutar? É chá de consciência, que é tutano. Quem não tem resistência, desonera o estômago. E aí, vai compartilhar ou vai perder tempo? Essa é para mandar para o fabuloso, mentiroso e invejoso. E não é por discórdia, é para despertar consciência. Tu andas falando que no meu lugar faria melhor, seria diferente. No meu lugar você realizaria coisas que eu não realizo. Que no meu lugar você conseguiria executar o que eu não executei ainda. A pergunta é, se tu é tão bom assim, por que é que tu não fez ainda? Se você é tão maravilhoso assim, por que é que você não colocou em prática ainda? Eu acho muito interessante uma pessoa que vive de falar e os resultados não aparecem. Então, aproveita e antes de mencionar o meu nome, coloca em prática isso na tua vida. Porque falar não, repetir. Até papagaio repete. Agora, resultado é outra coisa. Você não é o que você diz. Você é o que você faz. Eu encerro esse assunto aqui. Só vai ter coragem de compartilhar quem tem coragem. Para aquela pessoa que mente, vive de pabulagem
e ainda, por cima, diz que faria melhor que você. Cadê o povo que compartilha, hein? Essa mensagem aqui é um tutano. Tutano mesmo. Comida forte. Só vai ter diarreia quem tem estômago fraco. Tá entregue, viu? Que chegue ao remetente, que chegue ao destinatário com sucesso. A sua história não será esquecida. Não será esquecida, escute isso. Fizeram uma homenagem para o fundador desse hotel que nós estamos hospedados aqui. E Deus falou muito claro comigo. Isso aqui é uma pedrinha simbolizando, tem o nome da pessoa aqui, ó. E Deus falou comigo assim: filho, vai entrar alguém aqui de muita fé. Vai entrar alguém aqui com muita, mas muita expectativa em mim. E tu vai falar para essa pessoa o seguinte: que a história dela não será esquecida. Será um divisor de águas a história dela na vida dos parentes e das pessoas que cruzarem o caminho dela. Através da tua vida, histórias vão mudar. Eu não sei para quem é que está chegando essa mensagem, mas eu sei em nome de quem eu estou falando ela. E é em nome de Jesus. E esse Jesus, ele me pediu para te dizer isso aqui: olha, a sua história, ela será um marco. Através da sua história, muitas pessoas vão encontrar solução, motivação, inspiração. Você trará ânimo com a sua história para muitas vidas. Assim como existe um memorial aqui para o fundador desse prédio, as pessoas também vão lembrar da sua história como motivo de superação. Vão lembrar da sua história e vão dizer: ela conseguiu, ela fez, ela foi, ela concluiu, eu também vou concluir. Assim como os heróis da fé que estão na Bíblia, a história de Isaías, de Elias, Jeremias, a história de Ezequiel, a história de tantos e tantos homens, Moisés, José, os profetas menores, os juízes, Jefté, Gideão, Débora. Assim como as histórias marcaram a tua história, ela vai marcar. Tu crê nisso? Então deixa um amém bem lindo aqui e compartilha. Esse é o tipo de mensagem que deve se tornar visível para os 4 cantos da terra. Eu também pensei que eu teria apoio de todo mundo quando eu contasse o projeto que Deus colocou no meu coração. Deixa eu dizer isso aqui para você. Para você que tem sonho. Se você não sonha, saia do vídeo, porque essa mensagem é para os sonhadores. Quando eu comecei na internet a gravar os meus vídeos, eu estava à beira de um divórcio. Já estava separado de corpos com minha esposa há praticamente 3 meses. E eu simplesmente comecei a gravar vídeos como esse, trazendo uma mensagem de Deus, trazendo uma experiência particular do dia a dia, algo que realmente fosse útil para a vida das pessoas. Com o telefone nas mãos, não era esse na época, mas eu usava o que eu tinha. E quando eu contei, quando os meus parentes souberam que eu estava gravando os vídeos para a internet, acredite, as pessoas de dentro da própria casa que eu morava começaram a dizer: deixa de ser doido, vai procurar um emprego, vai procurar o que fazer, Roberto. Tá vendo que isso não vai dar em nada? Tá vendo que Deus não tá nesse negócio? Eita! Aí eu lembrei de Abraão, Gênesis 12. Deus disse: sai da terra, do meio da parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Você já parou para cogitar a hipótese da possibilidade dos comentários que Abraão escutou? O pai dizendo: não vai não, filho, vai dar errado. Aqui tu tem comida, aqui tu tem casa. Não vai não, filho, vai dar errado. Já pensou? Tu já pensasse na hipótese de você começar a cogitar, ter apoio de pessoas da sua própria casa, do seu próprio sangue, e essas mesmas pessoas se tornarem as mais desconfiadas? Porque é o que Jesus disse: um profeta não tem honra a não ser na sua própria terra. Aí entra a mensagem de Deus para você. Sabe esse sonho que você carrega e que não tem apoio de seu ninguém? Sabe a visão que você teve de empreender o seu próprio negócio, de alavancar, de expandir, de crescer? Todos esses projetos juntos no seu coração e na sua mente, na maioria das vezes você não vai ter apoio das pessoas que estão à sua volta. E essa falta de apoio também é um sinal de Deus. É Deus dizendo para você: eu vou ser teu sócio, eu vou estar contigo. É Deus dizendo para você: eu serei o teu aliado.
Não se preocupe com quem vai fechar com você ou deixar de fechar, ou quem vai somente prometer. Se Deus colocou no seu coração, apenas execute. E eu coloquei em prática. Passaram-se 1 ano e meio. Veio o boom de Deus na minha vida. Roberto Alves. Esse nome se tornou um registro na terra como um reflexo direto do céu. E os meus parentes começaram a se chegar. Deus é contigo, varão. Esse trabalho que tu está fazendo é uma bênção. Porque as pessoas não consideram processo. Elas só querem ver até onde levou o processo para o propósito. As pessoas não veem as dores, elas veem os resultados. As pessoas não querem saber da sua guerra, elas querem admirar suas medalhas. E eu concluo essa mensagem dizendo: está com projeto? Está com propósito? Então coloque em prática. Deus se encarregará de fazer acontecer o que Ele disse para você. Compartilhe essa mensagem com um sonhador. A gente se encontra por aí. Eu vou falar isso aqui sobre você e você não vai recusar, vai só aceitar. Muita gente queria colocar você na sola do pé, dizer que você seria incapaz de conquistar o que queria e nunca conseguiria realizar os seus objetivos. E o que é que você tem feito? Você tem renunciado a muitas coisas, a muitas pessoas, a muitos diálogos. Você tem renunciado a pensamentos negativos para colocar em evidência aquilo que você quer que se conclua na sua vida. Eu vim tirar o meu chapéu para você hoje, dizer que você tem dado a volta por cima, colocando acima de qualquer coisa o seu desejo de vencer, a sua vontade de ir adiante. Pessoas como você deveriam ganhar um troféu todos os dias, sabe por quê? Porque tem gente que tem a vida mais fácil, tem mais recurso, tem mais apoio, e mesmo assim baixa a cabeça, se inclina e quase quer desistir. Você sem recurso nenhum, sem apoio, sem patrocínio, sem ter alguém para dar aquele empurrão nas costas, está indo sozinha. Com a força de Deus e a sua força, você vai longe. Eu vou lhe dizer uma coisa só para finalizar e essa conversa não ficar muito longa. Deus vai te abençoar muito. E se você acredita nas palavras que eu acabei de falar e realmente leva a sério, que é real, deixa um amém aqui. No futuro a gente se encontra. E eu quero ouvir você dizer: o jogo virou para mim, viu, Roberto? A coisa aconteceu. Deu certo. Eu permaneci, prevaleci e o céu me honrou. Ei, vaso! Um tempo de mudança começa agora na tua vida. Tu acredita? O teu pedido de socorro foi ouvido. Deus pediu para eu te dizer isso aqui. Olha, hoje eu estou tremendo a terra ao teu favor. Só os espirituais vão entender isso aqui. Deus manda te dizer que Ele está tremendo a terra para favorecer você. Agora, quando a vitória chegar, não esqueça quem Ele honrou. Não esqueça de Deus. Não esqueça o que você passou. Não esqueça quem lhe machucou, mas você não vai devolver com a mesma moeda. Porque a águia não volta para tirar satisfação. A águia dá a volta por cima sem machucar ninguém. Existem coisas na nossa vida que a gente nem sabe por que está passando. Existem processos que machucam demais. Mas Deus vê sua resistência. Deus vê o quanto você suporta. E Ele me pediu para parar aqui e dizer para você: vai passar. Eu estou movimentando os ventos para lhe favorecer. E se você acredita que a palavra que está saindo na minha boca é de Deus, escreve assim: eu tomo posse. Melhor, coloca o teu nome aqui para receber oração. Eu vou te apresentar. Vou pedir a Deus pela tua vida. Porque eu sei que aonde você estiver, o Todo-Poderoso, Ele há de te alcançar. Toma posse, em nome de Jesus. Valoriza quem Deus colocou para andar do seu lado. Porque enquanto você não valoriza, tem alguém que gostaria de ter a oportunidade que você tem. Esse vídeo aqui não é sobre bajulação. Essa mensagem é sobre consciência. Quantas pessoas gostariam de ter um alguém companheiro? Um alguém que realmente existisse para se cumprir aquela palavra que é dita na hora do casamento? Na saúde e na doença? Porque algumas pessoas só querem estar com você na saúde. Elas só querem na riqueza e não na pobreza. Só querem na alegria e não na tristeza. Valoriza. Valoriza quem enfrenta os temporais ao teu lado. Valoriza quem suporta os processos da vida contigo.
valoriza quem decidiu estar com você quando recebeu propostas melhores, maiores e até mais estabilizáveis. Valorize, porque se você não valorizar, acredite, lá no céu, Deus sabe muito bem como cada um deve se pôr. E se você não valorizar o que Ele te entregou, Ele arranca da tua mão e coloca na mão de quem realmente sabe dar valor. A mensagem está entregue. Conhece alguém que não valoriza, que não cuida, que não ama? Manda para essa pessoa. Ela vai ficar brava, mas a verdade foi dita. A gente vai fazer um acordo aqui agora. Você não desiste e eu continuo orando por você. Porque o que for para você fazer, você vai fazer. Mas no que depender de Deus, Ele também vai fazer a parte dele. Ele disse em Josué 1:7, seja forte e corajoso. E eu vou dizer para você isso aqui, olhando bem nos teus olhos. Olha, aproveita e coloca o teu nome aqui, porque eu estou fazendo com você uma aliança de oração. Você vai continuar até dar certo. E depois que der certo, você vai continuar regando essa semente para não voltar nunca mais. Porque você sabe muito bem quais são seus objetivos. Você sabe muito bem aonde você quer chegar. Tem gente conspirando contra, torcendo para não dar certo. Não tem problema. Uma árvore que não leva pedrada é uma árvore que não tem fruto. Agora você querer desistir porque tem gente que não lhe apoia, aí é o cúmulo do desacreditamento ou da descrença do que Deus falou ao seu respeito, porque foi Deus que disse que você ia dar certo. E por que é que você fica hesitando? Você vai fazer a sua parte e eu vou continuar orando por você. Juntos a gente se encontra por aí. E eu vou dizer para você uma coisa bem específica. Tem plateia montada aguardando você entregar os pontos, jogar a toalha e dizer que não quer mais. Para olhar no dia seguinte no grupinho da fofoca e dizer assim, era fogo de palha. Tá vendo aí que não deu em nada? Falava que ia conseguir, que ia dar certo. Terminou igual a gente aqui, tá todo mundo no mesmo barco. Você pode até estar no mesmo ônibus, mas você não está no mesmo destino. Acorda pra vida. Deus é contigo. Deixa o teu nome. Tu vai continuar fazendo a tua parte. E eu vou continuar orando por você. E Deus te abençoe. Receba. É bonito demais, né? Ver uma família junta, unida, estabilizada, aonde ambos se respeitam. Não é bonito? Eu acho lindo, maravilhoso. A questão é, será que você faz o que deve ser feito para poder ter sua família daquela forma? É muito lindo ver um filho respeitando o pai, ver uma mãe respeitosa com o seu esposo, o esposo com a esposa. É muito maravilhoso, mas a pergunta é essa. Será que você tem feito o que deve ser feito para que a sua família realmente seja aquilo que você admira? Para analisar um pouquinho aí. Analisa com cautela e com cuidado o que eu estou dizendo, tá? Se não fizer sentido para você isso que eu estou falando, você tem total direito, você tem toda a liberdade de dizer, Roberto, você está falando besteira. Mas se tiver algum por cento de sentido do que eu estou falando aqui, você vai dizer assim, realmente concordo contigo. Porque existem pessoas que admiram famílias, mas enquanto elas admiram as famílias dos outros, a pessoa não faz nada para que a família dela melhore. Ela não respeita a casa, ele não respeita a esposa, o filho não respeita os pais não impõem limites. Você admira famílias e enquanto isso, a sua se perde. Eu vou concluir esse vídeo aqui porque esse assunto é muito polêmico, mas deve ser falado. A família que você admira deveria ser a sua. A casa que você almeja deveria ser a sua. Eu não estou falando aqui de casas deslumbrantes, luxuosas. Eu estou falando de lares. Casa não é lar. Lar está além de casa. Família está além de casa. Fala para mim. Falei besteira ou falei verdades?